Carmen Teixeira, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. A senhora começou a trabalhar com modelo de atenção já há algum tempo, né? Algum tempo atrás. Você poderia comentar um pouquinho sobre a sua experiência? Olha, Catarina, na verdade esse tema foi o que me trouxe a saúde coletiva, não é? Há mais de 30 anos atrás. Porque eu fiz o curso de medicina, né? E durante o curso de medicina eu já me inquietava muito exatamente com a prática médica, com a forma como se exercia a prática médica na Bahia, naquele contexto, especialmente na área de saúde mental, onde eu fazia meu estágio pensando em ser psiquiatra. E tive a felicidade de fazer o internato com o professor Jair Nilson Paim, né? Foi meu supervisor de internato e depois veio a ser meu orientador de mestrado. Então ele foi sem dúvida a pessoa que me introduziu a toda uma reflexão sobre a medicina, sobre a prática médica, me orientando a ler os trabalhos de Cecília Donângelo e de Antônio Sérgio Aroca. Isso no ano de 1978. Quer dizer, o trabalho de Cecília sobre a medicina, né, brasileira foi publicado em 75. O trabalho de Aroca, a tese dele de doutorado, é de 75 também. Então, já em 78, eu lendo esses trabalhos, que são trabalhos assim, seminais no campo da saúde coletiva, eu percebia que eles partiam exatamente da problematização da prática médica, do que na época a gente chamava organização social da prática médica, ou seja, problematizavam a forma de organização dos serviços de saúde e das práticas de saúde nas sociedades capitalistas e na sociedade brasileira em particular. Então, depois que eu fiz o meu mestrado, que eu me tornei professora, que eu comecei a me atualizar permanentemente com relação ao debate que acontecia no âmbito da reforma sanitária brasileira, dos congressos da Abrasco e tal, eu fui cada vez mais me ligando nesse tema, ou seja, me aprofundando. Li o trabalho do Ricardo Bruno Gonçalves, até dissertação de mestrado que foi concluída em 79, foi muito importante para mim também, que me deu os elementos teóricos para entender o processo de trabalho em saúde, as formas de organização da medicina nas sociedades de classe como a nossa. Enfim, e eu fazia parte do SEBS, né? O SEBS, o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, que tinha como foco exatamente a problematização do modelo de atenção. Ainda não se usava esse termo na época. Interessante que o termo modelo de atenção à saúde, ele só vai aparecer nas publicações da área de saúde coletiva posteriormente, mas o foco já era a problematização da crise do setor saúde, do sistema de saúde, da política de saúde, e no foco dessa problematização estava exatamente a crítica à mercantilização da saúde, ao fato da medicina ter se transformado numa empresas, né, a desumanização, o assalariamento dos médicos, ou seja, hoje quando a gente olha retrospectivamente, a gente pode perceber que o elemento central, né, de toda a problematização sobre a política de saúde e a organização do sistema, no fundo era o modelo de organização dos serviços de saúde, da prestação de serviços de saúde. Havia críticas ao fato dele ser inacessível para a grande maioria da população, ou seja, não se tinha um sistema universal. Ainda hoje a gente está lutando para consolidar um sistema universal, então a questão do acesso, a questão da integralidade, a questão da equidade, da desumanização, elas já estavam, vamos assim, embrionariamente naquela reflexão que se fazia no final dos anos 70. Então, dando um salto, quer dizer, no final dos anos 80, quando nós começamos a trabalhar não só na academia, mas nos serviços de saúde, ou seja, com a transição democrática, com a Constituição de 88, com a implantação do SUDES, do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde, e aí a Bahia realmente foi pioneira na implantação do SUDES, essa reflexão ela ganhou, vamos dizer assim, uma conotação mais vinculada ao empírico, ou seja, às práticas concretas do sistema de saúde. Aí começou a reflexão mais sistematizada do Jair Nilson sobre oferta organizada, atenção à demanda espontânea, ou seja, o foco era como integrar os serviços de saúde na área pública, como integrar a saúde pública que antes era vinculada ao Ministério da Saúde, através dos programas, né, de controle de doenças, das ações de vigilância epidemiológica e tal,
sanitária com as ações de assistência médica hospitalar que eram prestadas pela antiga INAMPS. Então, esse passou a ser, vamos dizer assim, o maior desafio que a gente enfrentava na prática, né, da gestão do sistema público de saúde naquele momento. Então, aquelas reflexões sobre prática médica, prática de enfermagem, prática de odontologia, que antes tinham uma conotação mais crítica e teórica, elas passaram a ser fundamentais para a gente começar a elaborar propostas de mudança. Muito bem, fizemos a crítica. E agora, vamos fazer o quê? Como é que nós vamos, de fato, mudar o modelo, né? Se o modelo aí começou a discussão, se o modelo é fundamentalmente médico, assistencial, hospitalocêntrico pelo lado do INAMPS, e fundamentalmente voltado para um atendimento, a saúde pública tradicional, né, pelo lado do Ministério da Saúde, na hora que a gente teve que pensar como integrar esses dois subsistemas, vamos dizer assim, do sistema público, aí emergiu essa reflexão mais, né, conceitual sobre o modelo de atenção. Tanto os conceitos começaram a ser refinados, como as propostas e as estratégias de mudança do modelo começaram a ficar mais nítidas. Então, aproveitando o embalo, o que é mesmo o modelo de atenção? Pois é, então nesse momento começou esse debate sobre o modelo de atenção, gerou, isso eu já sistematizei mais recentemente em outros trabalhos, ele gerou assim duas concepções diferentes que se articulam. Repare, de um lado o Jair Nilson estava trabalhando numa perspectiva mais marxista, né? Trabalhando tendo como conceito central a ideia de processo, trabalho em saúde, práticas de saúde como processo, trabalho em saúde. Então ele definiu o modelo essencial seguindo a inspiração dada pelos trabalhos de Ricardo Bruno como uma forma de organização tecnológica do processo trabalho em saúde. E nessas formas de organização tecnológica do processo trabalho em saúde podem se identificar práticas que são assistenciais, né, que tomam como objeto a doença e os doentes, práticas preventivas, né, que tomam como objeto os riscos a que as pessoas e os grupos se expõem. Então, o foco já não é mais na patologia, na análise da doença, mas na epidemiologia, quer dizer, a disciplina que subsidia essa concepção é a epidemiologia e a noção de risco epidemiológico, e práticas promocionais, que são práticas que tomam como objeto os determinantes do processo de saúde e doença, que não são exclusivamente biológicos, eles são sociais. Então, essa concepção de modelo de atenção como modelo essencial, uma forma de organização tecnológica do processo de trabalho em saúde que articula ações de promoção, prevenção, assistência e reabilitação, ela começou a se ensaiar nos estudos de Jair Nilson em 91, 92 e ganhou uma consistência teórica em 94, na publicação do texto dele também, que se tornou um texto sempre citado nos livros e que nós incluímos nesse curso, que é Modelos Assistenciais, publicado na coletânea da Maria Zélia Rui Quarol, juntamente com o Naumar. Paralelamente, vejam que interessante, a experimentação que nós fazíamos, eu digo nós porque eu fazia parte disso, nos sistemas locais de saúde, ou seja, nos distritos sanitários, com apoio da Organização Pan-Americana de Saúde, aí cita-se como pessoa importantíssima o Eugênio Vilaça Mendes, gerou uma reflexão mais gerencial e organizacional, ou seja, não pensando nas micropráticas de trabalho, na natureza das práticas, mas valorizando a organização das unidades de prestação de serviço, que hoje se reflete na discussão de redes. Então, a reflexão que Jair Nilson fazia, ela hoje se aproxima da discussão da vigilância da saúde como um modelo que articula, um modelo de atenção integral à saúde que articula práticas de natureza distintas. E a reflexão que o Eugênio Vilaça começou a desenvolver nos espaços de experimentação dos distritos sanitários gerou a conceituação de modelo de atenção como forma de organização dos serviços. Então há uma pequena distinção, repare, forma de organização das práticas e forma de organização dos serviços. Então, práticas, quando a gente fala em prática, está pensando em conteúdo das práticas, prática de promoção, de prevenção, assistência e reabilitação.
Quando a gente fala em serviço, está pensando em serviço de atenção primária, de atenção secundária, de atenção terciária, ou seja, está pensando em unidades de produção de serviço, postos de saúde, centros de saúde, hospitais, ambulatórios. Então, 10 anos depois, a gente conseguiu fazer uma reflexão mais de caráter, vamos dizer assim, epistemológico sobre essas duas concepções e identificar que uma está partindo de uma perspectiva sistêmica, pensando na integração de unidade de produção de serviço localizada em territórios específicos. Daí a noção de rede. E a outra está pensando mais abstratamente em organização de práticas que podem, né, se reproduzir em qualquer unidade de produção de serviço. Eu posso ter promoção da saúde no hospital, entendeu? Eu posso ter prevenção de riscos, por exemplo, de infecção hospitalar. Ou seja, não há uma aderência da prática à unidade. Daí a importância da atenção básica que a gente vai conversar mais adiante. Porque a atenção básica, sendo considerado um espaço de reorganização de práticas, ela contempla a implantação, a implementação de práticas de promoção, de prevenção, de assistência e até de reabilitação. Interessante. Entendeu? Mas historicamente, o que a gente tem são dois modelos que nós chamamos de hegemônicos. Aí é que está. Essa reflexão mais acadêmica que nasceu de estudos teóricos, como os de Cecília, Ricardo Bruno, tem uma reflexão mais crítica, com um embasamento teórico muito forte. E da experimentação em alguns espaços que foram possíveis por conta do processo de reforma sanitária, ela tem o outro lado, ou seja, a crítica ao que existia. Quer dizer, enquanto nós só podemos pensar, não é, essas coisas porque fazíamos a crítica aos modelos, que hoje a gente considera os modelos hegemônicos, ou seja, os modelos que predominavam. A gente queria mudar os modelos porque não estávamos satisfeitos com eles, então precisávamos analisar criticamente esses modelos. E aí chegamos à definição de que os modelos hegemônicos são, de um lado, o modelo clínico, quer dizer, o enfoque é basicamente clínico, de atendimento individual, e esse modelo se materializa nas unidades de prestação de serviço que compõem, majoritariamente, o nosso sistema de saúde, tanto o sistema público quanto o sistema privado. Ele é hegemônico, ou seja, a palavra hegemonia, que vem lá da perspectiva gramsciana, é usada aí exatamente porque reflete isso. Ele é quem direciona o conjunto das práticas. E não é à toa, é porque esse modelo vem se consolidando há mais de um século. As bases conceituais do modelo hegemônico estão na medicina científica do final do século XIX. Estão na clínica, que nasceu na Europa no século XVII, e que é, vamos dizer assim, a forma predominante de organização da assistência médica nos países ocidentais. Ou seja, o objeto da clínica é o corpo individual, tomado em sua materialidade biológica, e muitas vezes, e hoje é essa tendência que está aí, fragmentado em órgãos e fragmentado nos exames sobre as patologias que acometem esses órgãos. Então a gente pode dizer, a clínica inicialmente tomava como objeto o corpo, em sua integralidade, depois passou a tomar os órgãos que compõem o corpo, e hoje até o Emerson Merri, que é um dos estudiosos desse modelo, fala de clínica do corpo sem órgãos, porque o médico já nem olha para a pessoa, já nem faz o exame físico, ele olha para a tela do computador e para os coeficientes e taxas dos exames laboratoriais que ele solicitou para chegar à compreensão do que é que está acontecendo lá no interior do corpo das pessoas. Percebe? Uhum. Paralelamente, se desenvolveu o modelo sanitarista, quer dizer, o modelo da saúde pública, ele parte de um enfoque completamente diferente. O objeto não é o corpo individual, o objeto é a população. Então ele nasce desde o século XVI, com a polícia médica na Alemanha, depois na medicina social francesa, com a saúde pública inglesa do século XIX, chega ao Brasil no início do século com Oswaldo Cruz, quer dizer, se institucionaliza com o trabalho de Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro, e continua aí, porque ele se desenvolveu ao longo do século XX, através das estratégias de controle de doenças, primeiras doenças infecciosas e parasitárias, o controle de epidemias e depois o controle das endemias, e aí aparecem os programas de controle de doenças na década de 50 e tal, e na década de 70 a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária, que tem como foco o controle de riscos
na população. Então, as práticas de vigilância, as tradicionais, elas têm exatamente, elas se baseiam no conhecimento epidemiológico e tratam exatamente de estabelecer medidas preventivas, sejam, né, controlando o ambiente físico, por exemplo, água, ar, solo, etc., seja controlando alimentos, cosméticos, ou seja, usos, né, que nós, objetos que nós utilizamos e que podem significar riscos à saúde, sejam controlando contatos, no caso de doenças infecciosas, sejam vacinando as pessoas, no caso de doenças imunopreveníveis. Então, são estratégias diferentes de proteção e de prevenção, proteção da saúde da população através da vigilância sanitária e de prevenção de riscos associados a determinadas doenças, no caso da vigilância epidemiológica. São práticas importantíssimas, só que elas estavam completamente separadas. Como eu disse antes, você tinha um modelo médico assistencial, né, se fortalecendo através das clínicas, dos ambulatórios, dos hospitais, formando, né, quer dizer, incidindo na reprodução dos profissionais de saúde, né, nas escolas médicas, de enfermagem e tudo mais. E, por outro lado, o modelo sanitarista desenvolvido pelo Ministério da Saúde através das campanhas, dos programas e das práticas de vigilância. Quando surge a reforma sanitária, quando, né, se desenvolve um movimento pela reforma sanitária, se começa a pensar um sistema único de saúde, o desafio é integrar essas práticas que estavam completamente separadas, né? O que o Ministério da Saúde, por exemplo, fazia na época em termos de assistência eram em alguns hospitais, tipo o Hospital Cotumaia, né, que era referência para o controle de doenças infecciosas, ou na área de saúde mental, não é, com os asilos, os hospitais leprosários, né, algumas, quer dizer, doenças, né, que eram doenças de massa, aí estavam vinculadas aos programas de controle de doenças. Mas o cuidado individual estava todo, né, vinculado ou à medicina previdenciária, através do INAMPS, ou à medicina privada. Então, Carmen, mas a gente costuma ouvir também que algumas experiências inovadoras, experiências contra a hegemonia foram se desenvolvendo. Foram. Então, nesse processo de luta política, institucional pela reforma sanitária, vários espaços foram se abrindo. Eu já citei anteriormente o SUDES, quer dizer, o SUDES me parece que foi assim, um momento interessantíssimo, que o movimento da reforma sanitária, ele saiu da academia, ele, né, ocupou espaços nos serviços de saúde, onde já existiam, inclusive, aliados históricos dessa luta política, sanitaristas que já pensavam de uma forma diferente. Aqui na Bahia mesmo, a gente pode citar o trabalho do Sendru. Tânia Nunes era coordenadora do Sendru na época, e através da implantação de cursos de saúde pública já se problematizava a própria organização do sistema público de saúde. Eu comecei a trabalhar com saúde pública e fui convidada, inclusive, para participar de alguns desses cursos que o Jair Nilson Paim dava aulas e tal, a Vera Formigli. Então eram momentos muito interessantes, que a gente começava a juntar pessoas que estavam interessadas em pensar criticamente os serviços e pensar o que fazer, alternativas são isso. Com o SUDES a gente começou a trabalhar nos distritos sanitários. Depois tivemos um momento muito difícil, que foi o período Collor, né? Realmente o período Collor desequilibrou, desestruturou muitas das coisas, né, que se pensava em fazer. Foi retomado o processo de construção do SUS com a municipalização a partir de 93, então houve todo o período de Itamar, de Fernando Henrique. Os municípios se tornaram um espaço de experimentação de modelos alternativos. A gente pode citar aqui na Bahia o exemplo de Vitória da Conquista, né? Inicialmente temos os exemplos de Camaçari, né? Ainda no período SUDES, na gestão que Lígia Vieira foi secretária municipal de saúde, nossa colega, e temos um grande exemplo de Vitória da Conquista, que se tornou uma referência nacional, com o Jorge Sola, com o Davi Capistrano como assessor e depois com o Jorge Sola como secretário municipal de saúde, para citar assim o mais conhecido, que ganhou prêmios. Mas esses espaços passaram a ser espaços de implantação do Programa de Saúde da Família. Olha que coisa interessante. A partir de 91, 92, começou, no âmbito do Ministério da Saúde, a discussão sobre o PACS. E a partir de 94, com a Dib Jatene no Ministério da Saúde, foi implantado o PSF. Então, o PSF
se tornou posteriormente o que hoje se conhece uma estratégia de reorganização da atenção básica. E ao se implantar o PSF, ou seja, assim, construir unidades de saúde da família, capacitar as equipes, montamos cursos, né? Aqui mesmo no ISC tivemos o polo de capacitação em saúde da família, com o Sola, com a Rosana Aquino, com a Guadalupe. Então, essas pessoas investiram muito na formação das equipes de saúde da família, como hoje estão investindo na avaliação, né, das ações de atenção básica, na requalificação das equipes, dos profissionais. Então, a implantação do PSF favoreceu, é como se constituísse assim, o solo, né, onde pode se plantar as sementes da mudança no modelo de atenção. E em Vitória da Conquista, por exemplo, se você for ler os trabalhos daquela época, eles incorporaram a proposta de vigilância da saúde, ou seja, de articulação das ações de promoção da saúde, ou seja, de educação para a saúde, de comunicação em saúde, para elevar o nível de consciência sanitária da população, com as ações de vigilância sanitária, ou seja, a descentralização da vigilância sanitária, fortalecimento da vigilância epidemiológica, a implantação da vigilância ambiental, a reorganização da atenção básica, com ênfase na ação territorial, ou seja, de não se ficar preso nas unidades de saúde, mas trabalhar na casa das pessoas, nas ruas, junto às associações comunitárias, junto às creches, com apoio, parceria com a igreja. Tudo isso significa o quê? A busca de integralidade das ações de saúde e uma ação que não se limita a esperar que as pessoas adoeçam para virem tratar, não é? Não se espera mais a demanda espontânea. É a ideia de que é o serviço de saúde é que vai aos territórios, às casas das pessoas, identifica riscos e desenvolve ações de promoção da saúde, envolvendo a própria participação social, ou seja, elevando o grau de conhecimento e de consciência de que saúde é um direito, mas que também é um dever de todos proteger a sua saúde, a da sua família e da comunidade onde vive. Então, isso é uma revolução cultural. Então, e está na mudança desculpe interromper, mas está na mudança do modelo de atenção. Então, as propostas começaram a germinar aí. Aqui na Bahia, eu estou citando o exemplo de Vitória da Conquista. Em Campinas, né, também o grupo da Universidade da Unicamp começou a atuar junto aos serviços de saúde. E aí você encontra o embrião de todo o debate que hoje o Gastão Wagner faz sobre clínica ampliada. Você tem as experiências de Natal, de Curitiba, de Fortaleza, né, de Belo Horizonte, com a implantação das redes. Então, quando hoje a gente faz um levantamento das propostas que estão sendo incorporadas às políticas públicas e que estão, né, alimentando, né, as equipes que buscam mudar o modelo em vários estados do Brasil, a gente vai encontrar essas experiências. Essas sementinhas que foram plantadas em 94, 95, 96 e que chegaram aí na década, né, nos anos 2000 com o governo Lula a ganhar um certo impulso, né? Algumas coisas eu acho que de Lula para cá se perderam muito, né? Assim, aí já são outras questões de política de saúde que provavelmente vão ser discutidas em outros momentos, em outros módulos do curso. Mas o que eu quero frisar é a importância do espaço da atenção básica, né, para fomentar essas mudanças na organização do serviço, com a implantação das linhas de cuidado, das práticas de promoção, da articulação da saúde da família com a vigilância, que é um debate fantástico que se faz hoje, como articular o trabalho das equipes de saúde da família, que tem sido fundamentalmente clínico, assistencial, com as práticas de vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental que se desenvolvem no território. São questões que estão aí. Como implantar práticas de promoção da saúde a partir da atenção básica? Trabalhando com o PSE, por exemplo, o Programa de Saúde das Escolas, trabalhando com as organizações não governamentais, né, com a população organizada ou não organizada, com creches, igreja, escola, rádios comunitárias. Aproveitando as potencialidades do território. Exatamente, aproveitando as potencialidades e respeitando a história, a cultura, não é? O modo de organização da vida social em cada município, em cada comunidade. E ao mesmo tempo, vamos dizer assim, organizando a base de um sistema integrado que se articula em rede, e hoje se discute as redes integradas de serviços de saúde, redes micro-regionais, né?
Então, sem uma base sólida, não se pode pensar, né, numa rede. A atenção básica pode se transformar apenas na porta de entrada para encaminhamento de pacientes para atenção secundária e terciária. Então, o debate internacional hoje é sobre a possibilidade de se constituir sistemas fundamentais, baseados, né, até vale o pleonasmo, baseados na atenção primária. Como no Brasil a gente chama isso de atenção básica, aí fica até um pleonasmo, baseado na atenção básica. Mas é o debate internacional. Como reconhecer que saúde é um direito humano fundamental, como a saúde precisa estar em todas as agendas, ou seja, participar de todas as políticas, não é? Realmente precisa-se de uma ação intersetorial para desenvolver saúde, não é só com o sistema de saúde, mas como também o sistema de saúde tem um papel que é dele, que é fundamental, que ele não pode abrir mão, uma responsabilidade que ele não pode abrir mão, e essa é a de se molecularizar, ou seja, se implantar no território onde as pessoas vivem, onde as pessoas trabalham, onde as pessoas adoecem, onde as pessoas morrem, onde as pessoas se arriscam e onde as pessoas podem se cuidar, podem aprender a se cuidar e podem ser cuidadas quando precisam. Com tudo isso, né, Carmen, você até já apontou algumas questões, mas assim, como é que você vê, que desafios você vê pelo SUS para a questão do modelo assistencial, o modelo de atenção hoje? O grande desafio do SUS hoje, todos nós sabemos que é o problema do financiamento. Sem recursos, todas essas palavras, sem dinheiro para investir, por exemplo, na capacitação das pessoas que trabalham na atenção básica, fica difícil a gente pensar a viabilidade de uma mudança muito grande. E o segundo problema, isso aí eu vou repetir o que está nos estudos do Lancet, né, que provavelmente vocês também vão discutir no curso, é político. Né? É a vontade política de se fazer essa mudança. Se nós não tivermos dirigentes, começando da presidente da República, né, até o coordenador de um programa lá no município, né, que compreenda do que a gente está falando, de qual é essa proposta que está inscrita na Constituição e que muitas vezes as pessoas ignoram, né, que está aí, não estou falando nenhuma novidade. Essa concepção ampliada de saúde está na Constituição de 88, está na Lei 8080, está na Lei 81, mas os dirigentes insistem, muitos deles insistem em subverter isso, subverter essa luta histórica que já tem quase 30 anos, né, mais de 30 anos, pela mudança do modelo de atenção à saúde no Brasil, pela implantação de um sistema universal que chegue a todos. Só pode ser universal se for baseado na atenção primária à saúde, se for, né, colocado. No Brasil é um país imenso. Se em cada lugar, em cada município, em cada estado, a gente tiver equipes capacitadas que compreendam suas tarefas históricas e que desenvolvam essas estratégias de mudança, né? E para isso precisa vontade política, como eu digo, vão de cima a baixo, da presidente Dilma ao ministro da Saúde, aos secretários estaduais, aos secretários municipais. Então, o nosso maior desafio é tornar essas pessoas aliados históricos. Esse nosso desafio, como diria o Mário Testa, é fazer com que esses sujeitos tenham aptidão crítica, capacidade crítica e vontade política de fazer essa mudança. Eu percebo que muitas vezes as pessoas têm um discurso, mas na prática fazem uma coisa completamente diferente, fazem o contrário, né? E contribuem muitas vezes consciente, muitas vezes inconscientemente, a reproduzir o modelo que dizem que estão tentando mudar. Cedem a pressões políticas do empresariado privado, cedem a pressões políticas do capital investido na indústria de medicamentos e de equipamentos, né? Ou seja, utilizam o recurso do SUS, né, para a reprodução desse modelo hospitalocêntrico, para a atenção especializada, ou seja, não fazem os investimentos necessários na atenção básica. E aí, embora digam que querem um modelo integral, na prática inviabilizam a integralidade do modelo. Carmen, eu queria lhe agradecer e saber se você quer colocar mais alguma coisa. De qualquer forma, muito obrigada. Eu também quero agradecer essa oportunidade que você está me dando, né, de estar conversando de uma forma assim tão leve sobre essa tarefa, que é uma tarefa de todos os profissionais de saúde. Então, eu espero que o que eu tenho tentado dizer aqui, né, sensibilize nossos alunos, né,
e que contribuo para que eles se estimulem a ler os textos, porque não é suficiente conhecer essa experiência, mas é fundamental que cada um se debruce sobre esses textos, reflita sobre suas práticas, sua realidade e pense o que eu posso fazer no meu pedacinho, para colocar mais um tijolinho nesse grande processo de mudança, de reforma sanitária nesse país. Obrigada, Ricardo.